Olá, galerinha do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós vamos iniciar mais uma aula da disciplina de ciências. Relembrando o que nós vimos na aula anterior, nós vimos sobre a matéria, né, que é tudo aquilo que tem massa e volume, ou seja, tudo aquilo que ocupa um espaço. A matéria ela é constituída por pequenas partículas chamadas de átomo. Os átomos, eles podem se agrupar e dar origem às moléculas, e as moléculas dão origem às diferentes substâncias. Então, né, como nós já sabemos agora, o que são substâncias, né, nós vimos que são agrupamentos de moléculas, né, que por sua vez são formadas por combinações de átomos. Nós vamos poder entender que existem dois tipos de substâncias: as substâncias simples e as substâncias compostas. A substância simples são aquelas formadas por um único elemento químico, ou seja, as moléculas que formam uma substância simples são originadas a partir da combinação de átomos de mesmo tipo. Então, um exemplo, o gás oxigênio é uma substância simples. Como que é a fórmula química da molécula, das moléculas, né, do gás oxigênio, dessa substância? O2. O que significa isso? São dois átomos de oxigênio combinados, certo? Então, cada molécula que forma aqui a substância chamada gás oxigênio é formada por dois átomos de oxigênio, ou seja, o mesmo elemento químico, né? Oxigênio. O gás hidrogênio, ele é formado por as moléculas dele, né, do gás hidrogênio, são formadas por dois átomos de hidrogênio combinado, ó, H2. O H aqui é de hidrogênio, é o símbolo do hidrogênio lá na tabela periódica. Então, é uma substância simples, só tem um tipo, só um elemento químico aqui. O nitrogênio formada por duas moléculas as moléculas do gás nitrogênio são formadas por dois átomos de nitrogênio, né? Então, também uma substância simples. Agora, já as substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos, ou seja, cada molécula que compõe uma substância composta é formada por átomos de tipos diferentes. Então, vamos ver alguns exemplos. A água é uma substância composta formada por dois átomos de hidrogênio combinados a um átomo de oxigênio. Então, cada molécula que compõe a substância água é composta por dois átomos de hidrogênio combinado a um de oxigênio. Então, dois tipos diferentes de átomos envolvidos aqui, né? Dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Substância composta. O ácido clorídrico, que é a mesma substância presente no nosso estômago, né? Que o nosso estômago secreta para poder digerir os alimentos, é também uma substância composta. Cada molécula do ácido clorídrico é formada pela combinação de um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O Cl é o símbolo do cloro. Então, hidrogênio, cloro, dois átomos diferentes, né? Dois elementos químicos diferentes, substância composta. O cloreto de sódio, né? Que é o nosso sal de cozinha, é formado pela combinação de um átomo de sódio e um átomo de cloro, NaCl. Então, é uma substância composta, são dois elementos químicos envolvidos. Então, substâncias simples, as moléculas da substância simples são formadas apenas por um tipo, né, de átomo, um elemento químico, enquanto que as substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Misturas de substâncias. Uma mistura de substância é quando duas ou mais substâncias se misturam. Nossa, muito simples, obviamente, né? Então, um exemplo aqui de mistura de substância, quando eu misturo uma colher de sal num copo de água. Eu tenho duas substâncias, o sal, né, o cloreto de sódio, e a água. Então, é uma mistura de substâncias, né? Então, a água, H2O, e sal de cozinha, que é a fórmula química da molécula do sal de cozinha, que é NaCl.
O álcool, né? Agora a gente tem usado bastante em tempos de pandemia, então o álcool ficou bem conhecido, álcool 70, né? O que é isso? É uma mistura de 70% de álcool e o restante 30% de água. Então aqui nós temos a fórmula química do álcool, né? Então cada molécula de álcool é composta por 2 átomos de carbono, ó, C2, 5 átomos de hidrogênio, H5, e um átomo de oxigênio combinado a um átomo de hidrogênio, nós chamamos de hidroxila. Então, ó, essa é a mistura, é uma mistura de substância, de 2 substâncias, do álcool e da água. Outro exemplo aqui, a água com açúcar, né? Então, nós temos aqui a substância água misturada à substância açúcar. Eu coloquei aqui a fórmula da glicose, né? Que o açúcar ali, ele é basicamente glicose. Então, nós temos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Essa é a fórmula química da molécula do açúcar. Então, mistura de substâncias, água e açúcar, 2 substâncias diferentes. O vinagre, pessoal, isso que a gente usa na cozinha, usa na limpeza, ele é formado pela mistura de água e ácido acético, né, que é uma outra substância. O ácido acético, a fórmula, né, da molécula do ácido acético é 3 átomos combinados, né, de carbono e hidrogênio, e um átomo de carbono ligado a 2 de oxigênio e a 1 de hidrogênio, certo? Então, vocês podem observar que são todas misturas de substâncias, 2 substâncias diferentes misturadas. Muito simples. Ainda sobre misturas, nós temos 2 tipos de misturas de substâncias: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas onde as substâncias se dissolvem totalmente. Um exemplo de uma substância homogênea é quando a gente mistura o sal na água. O que acontece? Você coloca uma colherzinha lá de sal, né, dentro de um copo de água e mexe. Aquele sal, ele vai todo se dissolver ali naquela água e, por fim, a gente não vai conseguir mais ver o sal, né? Ele vai estar todo dissolvido na água. Vai ficar como se fosse um copo de água normal, só que a gente sabe que tem sal ali dissolvido, ali misturado. Então, aquela substância, né, o sal, foi misturado homogeneamente, totalmente ali naquela água, certo? Agora, já uma mistura heterogênea é quando as substâncias que estão ali misturadas, elas formam fases, uma fica sobre a outra, né? Às vezes uma substância é mais leve que a outra, então ela fica boiando, em vez de se misturar, se dissolver ali totalmente e não conseguir distinguir uma substância da outra, na heterogênea as substâncias elas ficam uma sobre a outra formando fases, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do óleo e da água, né? O óleo, se eu colocar óleo na água, o óleo ele vai ficar boiando e a água vai ficar aqui na parte de baixo, porque o óleo ele é mais leve do que a água, ele é menos denso, né? Então ele fica boiando, o óleo não se mistura na água, então é uma mistura heterogênea. Eu consigo distinguir aqui exatamente onde está o óleo e onde está a água, heterogênea. Agora, a homogênea, eu não consigo aqui distinguir onde está o sal e onde está a água. Misturou tudo, virou tudo uma coisa só. Entenderam? Aqui nessa imagem a gente tem a representação de algumas misturas, certo? E nós vamos identificar se são misturas homogêneas ou heterogêneas. A primeira é um copo com água do mar. A água do mar é uma mistura de água e sal, certo? Quando o sal ele é misturado na água, ele se dissolve totalmente. Então, nós temos uma mistura homogênea, certo? Eu não consigo identificar aqui quais são as misturas que estão aqui presentes, né? Quais são as substâncias que estão presentes aqui nessa mistura. Já a letra B, água e areia, é uma mistura heterogênea, porque a areia ela não se dissolve na água. Ela vai ficar aqui no fundo do copo, né, formando uma fase, e a água vai ficar aqui por cima formando outra fase. A areia ela é mais densa, é mais pesada, ela vai para o fundo. Então, eu tenho uma mistura heterogênea com 2 fases. Eu consigo distinguir as 2 substâncias misturadas. A água e o álcool é uma mistura homogênea, porque o álcool ele se mistura, né, completamente na água e eu não consigo distinguir quais são as 2 substâncias. E a água e o óleo é uma mistura heterogênea, porque o óleo ele não se dissolve na água, né, ele vai ficar aqui
boiando, porque ele é mais leve, ele é menos denso, então vão formar duas fases, né? Eu vou conseguir distinguir claramente quais são as substâncias aqui misturadas. Então, mistura heterogênea. Outro fator importante sobre as misturas é o seguinte: numa mistura, a gente sempre vai ter a substância que é o solvente, que é aquela substância que vai dissolver, né? E o soluto, que é a substância que será dissolvida. Um exemplo, então, numa mistura de água com açúcar. Se eu pego lá uma colherzinha de açúcar, ponho na água e mexo ali, já já aquela açúcar vai ficar dissolvida, vai estar dissolvida totalmente na água. Quem é o solvente e quem é o soluto aqui? O solvente é a água, porque é a água que vai dissolver o açúcar, não é? E o soluto é o açúcar, porque é o açúcar que vai ser dissolvido na água. Então, a água, o solvente, né, é sempre aquela substância que dissolve a outra substância, e o soluto é sempre a substância que vai ser dissolvida. Então, o exemplo da água e o sal. A água é o solvente e o sal é o soluto, né? Então, a água, pessoal, ela sempre vai ser o solvente, né? Ela é considerada o solvente universal, porque ela é capaz de dissolver a maioria das substâncias. Então, por hoje é só. Na nossa próxima aula, então, nós iremos corrigir o exercício de fixação que eu vou deixar aqui para vocês, né, desse conteúdo que nós assistimos hoje. Então, façam no caderno e depois acessem lá o Conexão Escola, o Google Sala de Aula e preencham a atividade através do exercício que está postado lá para vocês também, tá bom? Façam no caderno e depois lá na plataforma. Caso vocês tenham alguma dúvida ou precisem de alguma ajuda, é só mandar uma mensagem. Eu estou lá no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem pelo Google Sala de Aula também, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!